Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 44º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452, que trata sobre a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E no episódio de hoje nós vamos do artigo 818 até o artigo 842. E aí galera, como é que vocês estão? Preparados para mais um episódio da CLT? Vamos lá que está quase acabando, galera. Seção 9 das provas. Artigo 818. O ônus da prova incumbe. Inciso 1. Ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inciso 2. Ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte será impossível ou excessivamente difícil. Artigo 819. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete, nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á de forma indicada neste artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita. Artigo 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Artigo 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que este número poderá ser elevado a 6. Artigo 822. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada o chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Artigo 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que a tenham de depor no processo. Artigo 825. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condição coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Artigo 826. É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. Artigo 827. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará, para ser junto ao processo, o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Artigo 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da junta ou funcionário para esse fim designado,
devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. Artigo 829. A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Artigo 830. O documento em cópia oferecendo para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Seção 10. Da decisão e sua eficácia. Artigo 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a previdência social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Artigo 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Parágrafo 1º. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2º. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. Parágrafo 3º. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Parágrafo 3º-A. Para os fins do parágrafo 3º deste artigo, salvo na hipótese de pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior, inciso 1, ao salário mínimo para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória, ou, inciso 2, a diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º-B. Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para os fins do parágrafo 3º-A deste artigo. Parágrafo 4º. A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do artigo 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União. Parágrafo 7º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Artigo 833. Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos ex officio ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 834. Salvo nos casos previstos nessa consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou a seus patronos consideram-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas. Artigo 835. O cumprimento do acordo da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas. Artigo 836.
É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos nesse título, e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no capítulo 4 do título 4 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, sujeito ao depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Parágrafo único. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado. Capítulo 3 dos dissídios individuais. Seção 1 da forma de reclamação e da notificação. Artigo 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da junta ou ao cartório do juízo. Artigo 838. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo ou escrivão do cível, a reclamação será preliminarmente sujeita à distribuição na forma do disposto no capítulo 2, seção 2 deste título. Artigo 839. A reclamação poderá ser apresentada: alínea A, pelos empregados e empregadores, pessoalmente ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe. Alínea B, por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho. Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou o secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou na falta, afixado na sede da junta ou juízo. Parágrafo 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da CLT aqui na Arete Jus. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu recado ou deixe o seu like e até a próxima. Bons estudos e tchau!